Hoje, os alunos do curso de Administração e Contábeis assumem o papel de empreendedores e vão apresentar suas ideias a um grupo seleto de profissionais de destaque da nossa região, os nossos temidos tubarões. Nesta noite, nós veremos sonhos virando propostas de negócio, ideias ganhando forma e, quem sabe, projetos que podem se tornar grandes empreendimentos reais. Antes de começarmos as apresentações dos grupos, propriamente ditos, vamos conhecer quem são, de fato, os nossos tubarões. Meu nome é Marcos, eu sou uma pessoa que trabalhou no setor de engenharia há algum tempo. Depois, durante o curso de engenharia, comecei a dar aulas para poder pagar a faculdade. E aí, quando eu entrei numa sala de aula, dei uma virada de chave e o mundo da educação acabou me encantando, né? E passei dando aula de física durante 15 anos, até que eu tive a oportunidade de empreender numa escola de educação de jovens e adultos com supletivo, que foi o Colégio Cometa, junto com o professor Jorge, né? E após a gente ter empreendido o Cometa, a gente teve depois muita aprendizagem, foi uma primeira experiência, a gente acabou depois trazendo outras unidades educacionais, como a Unopar, como a FAI, e estamos também hoje tentando dar uma diversificada, atuando também no setor de serviços na área de turismo e lazer, de entretenimento, com o parque aquático Aquavina. Então é isso. Hoje, se vocês perguntarem o que eu faço, eu me considero um empreendedor. Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas. Eu sou administradora de formação, tá? Participei do Movimento Empresa Júnior através da UFBA por 3 anos. Fui gerenciadora financeira, fui indicada à presidência também. Minha jornada, na verdade, ela não começou na área de liderança, né, como eu atuo hoje, mas, na verdade, eu tenho mais de 7 anos de experiência atuando como FP&A, né, que é planejamento financeiro. Então, eu sou sênior dentro desse mercado. Até então, eu já participei de 7 M&As, não só aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil também, M&A, fusão e aquisição de empresas, né, então atuando aí muito nessa frente aí que vocês estão apresentando projetos, né, então fazendo vários estudos de viabilidade de negócio. E aí foi através dessa área financeira, liderando times, né, onde eu liderei times não só aqui, como em São Paulo também. Eu me apaixonei pela área de liderança, então construí muitos times, liderei muitos times de senioridade diferente, compartilhei da área de tecnologia aqui com meu amigo também, atuando como Product Owner, gerenciando projetos de tecnologia. E depois, realmente, veio a paixão pelo empreendedorismo, né? Eu queria fazer parte de uma forma diferente. E aí foi quando, realmente, eu comecei a atuar nessa frente. Fundei a ANS Aceleradora, junto com minha sócia. E, até então, a gente já tem desenvolvido mais de 1.000 líderes por todo o Brasil, atuando aqui em Irecê em mais de 70% dos negócios em questão de escala, desenvolvendo líderes, desenvolvendo empresas na área de vendas também, junto com o método Líder Pro. E também sou parceira aqui do meu colega na área de gastronomia. Sou fundadora também do restaurante Steakhouse Debu, né? Estamos há 4 anos no mercado. E aí estamos alcançando grandes resultados, com indicadores também de retorno muito positivos. Assim que eu me formei, foi logo quando eu estou em crise tecnológica aqui no país e não consegui entrar na área. Fui fazer mestrado na UFBA, passei no mestrado na UFBA. Mas vi que aquilo também não era para mim mais. Eu queria empreender, eu queria trabalhar, queria botar a mão na massa, literalmente. E decidi voltar para Irecê. Chegando em Irecê, fui ajudar na gestão da loja de minha mãe. Também não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Eu queria empreender e decidi montar meu negócio inicialmente sozinho. Eu comecei a criar conteúdo no YouTube. E de lá para cá são 5 anos agora, completando de criação de conteúdo. Hoje eu trabalho ajudando pessoas a tirar a ideia do papel, tirar o seu projeto e empreender no digital, principalmente. E eu tenho um canal que ensina pessoas, quem quiser também pode acessar, se você quiser aprender a desenvolver, eu ensino também lá. E sou professor também, né? Então então é basicamente isso. Hoje eu trabalho para 2 empresas que não são daqui, eu não conheço ninguém pessoalmente, só conheço
via Meet. Já tem uns 3 anos que a gente está junto. E é sempre tirando ideias, sempre tentando novas ideias, sempre tentando validar, não valida, descarta e bola para frente, bora. Eu sou Pedro Sodré, vereador Pedro Sodré, que é ele que o povo quer. Sou administrador, tenho 2 especializações, uma em gestão pública e outra em docência do ensino superior. Já fui secretário executivo da CDL, uma entidade de classe do comércio, né? Passei por lá 12 anos. Já fui coordenador geral do Grupo Paulo Freire por 8 anos, responsável por abrir novas lojas filiais no estado da Bahia. Ao todo foram mais de 30 lojas abrindo no estado da Bahia, gerando emprego, né? Fui professor também universitário no curso de administração da antiga UESBA, Faculdade do Sertão, na disciplina de empreendedorismo, né? Tanto no curso de administração quanto no curso de ciências contábeis. Fui professor da Fundação Bradesco, fui professor também na Anhanguera. Me tornei o primeiro secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Secretaria de Indústria e Comércio na época, né? Um dos principais objetivos é a atração de novos negócios. Foi aí que nós atraímos aí grandes empreendimentos para a nossa cidade, exemplo do Atacadão, do Banco Santander, da Le Biscuit, do Bob's, dentre outros, sem fazer propaganda. Ao todo foram 735 empreendimentos no decorrer de 3 anos, né? E eis que Deus me deu a oportunidade também de estar como vereador pelo 2º mandato, defendendo a bandeira do empreendedorismo, a geração de emprego e o desenvolvimento da nossa cidade. Sou também um pequeno empreendedor do Play-by Petiscaria há 3 anos, aqui dividindo o mercado aqui com a nossa querida Ana, né? Hoje tem lá o jogo do Flamengo, o professor Marcos quiser passar lá, estou à disposição, viu? Mas agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição e estou aqui ansioso para revelar aqui mais um empreendimento oferecer. Onde há mulheres e homens, né? Há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender, né? Então estamos aqui que nós possamos realmente ensinar um pouco que nós sabemos, né? E que nós possamos também aprender com vocês. Esse que é o momento, esse momento gostoso realmente de aprendizagem, tá bom? Gente, eu comecei lá atrás, bem lá atrás, né? Com 19 tempo já mostra a idade, né? Então, vamos lá atrás, lá na parte de iniciação empresarial. Eu já dei muito curso de iniciação empresarial pela Bahia, viajando aí pelo Sebrae Bahia, né? Depois entrei no banco e aí já rodei a Bahia toda, literalmente do extremo norte ao extremo sul, né, onde realmente eu pude compartilhar sucessos, né, e também, infelizmente, às vezes, alguns insucessos de várias empresas, né, e realmente a gente aprende a discernir realmente o joio do trigo com esse tempo de jornada, né. Eu sou contador de formação acadêmica, tenho algumas pós-graduações em Lato Sensu, também em Estrito Sensu, né, e estamos aqui realmente para poder estar junto com vocês. Então, que tenhamos uma jornada linda, né, com esse Shark Tank IBC da FAI. Para começar, a nossa apresentação tem um nome bem diferente. A nossa empresa se chama Quebra Tudo, certo? O que a gente vai trazer? A gente está com uma proposta de inovação que a gente vai falar um pouquinho mais e vocês vão entender com facilidade o porquê do nome Quebra Tudo. É uma proposta inovadora. A Quebra Tudo é baseado em uma área chamada Smash Room, que é uma tendência lá de fora, principalmente pelo lado da Europa, que traz uma sala para alívio de estresse. Afinal de contas, o que é uma Smash Room? Ou uma Rage Room, a sala da raiva? Como o nome está bem claro, quebra tudo. Eu acredito aqui que todos vocês já tiveram um momento de raiva, um momento de estresse, ou simplesmente um momento que vocês estavam felizes demais e queriam extravasar, com gritos, com uma quebração, ou até mesmo aquele momento que você está com raiva do seu filho, do seu namorado, da sua mãe, do seu pai, e você quer simplesmente quebrar tudo. E é basicamente isso, a Quebra Tudo é um local onde você vai ter um ambiente controlado com itens para você quebrar da maneira que você quiser e de forma personalizada. O conceito principal da Quebra Tudo é literalmente você poder botar seus sentimentos para fora sem ninguém julgar e de uma maneira um pouco diferente. Então estamos aqui na área de entretenimento. A gente vem para a nossa viabilidade financeira. Eu coloquei que o custo inicial é de R$ 1.300. Os itens ali extra para a senhora liberar a raiva dos familiares, daquela pessoa que a senhora não gosta tanto no trabalho que não pode citar o nome. Tenho um péssimo dia hoje, eu estou de mau humor, as meninas estão de TPM ou estão com raiva de alguma coisa, e você pegar e falar,
tô com vontade de quebrar tudo, mas não se preocupar com a sujeira, não se preocupar se alguém vai estar vendo, se alguém vai estar julgando. Ao contrário, essa sensação de quebrar tudo vai ser uma liberdade para você. E você ainda pode fazer isso escutando uma música gospel, calma, um rock, um samba ou um sertanejo, a rocha que aqui todo mundo gosta, né? Parabéns, gente, pelo projeto, né? Pela inovação também, a busca de inovação. Eu vou seguir para uma linha aqui, porque eu sei que os tubarões também vão seguir para uma outra linha aí, quem está na experiência de banco e tudo mais. Vocês trouxeram aqui que uma oportunidade para o Quebra Tudo é a questão de perceber que as pessoas são muito estressadas, estão buscando um nível de entretenimento e tudo mais. Mas quando a gente olha para a ameaça de mercado, o que é que vocês conseguiram identificar? Vocês pensaram nisso? Tipo, quais são as ameaças que hoje a gente tem no mercado externo que podem impactar negativamente no Quebra Tudo? Obviamente, a gente trata por primeiro ponto. É uma experiência completamente nova, não temos na região. Então, tem a questão, se as pessoas vão aceitar isso de braços abertos, elas vão realmente se interessar, ou se simplesmente eles vão olhar e falar, que ideia maluca, não vou participar de lá, não. Então, esse é o nosso principal risco. Em questão de mercado dentro da região, a gente não tem um concorrente direto voltado para essa área. Até por isso, esse foi o motivo da gente ter escolhido as Smash Rooms. Era exatamente por ser uma inovação. Então, a gente seria o pioneiro na nossa região. Mas o principal realmente seria a questão, duas, na verdade. Um lado político, porque nossa primeira ideia é utilizar um espaço público. Também pode ser voltado para um espaço privado, como o aluguel de um galpão ou de uma casa, mas o mais interessante seria um local público, que aí a gente vai ter problemas com questões de alvará ou licenciamento, a depender de como funcionar na prefeitura. E a outra questão seria exatamente de como as pessoas, essa galerinha que está vendo aqui, iriam aderir a essa ideia, se eles vão olhar com felicidade ou com repulsa. Essa preocupação que eu trago da ameaça, eu olho muito por uma tendência que a gente tem hoje enquanto sociedade, que a gente vê hoje muitas práticas relacionadas a gerenciamento de emoção e tudo mais. Então, o que eu traria aqui de aconselhamento, né, para essa parte de ameaça é entender um pouco da percepção que a gente vem tendo hoje quanto à área de psicologia, né? Porque, assim, se a gente olhar para uma área de psicologia, provavelmente eles não vão ver o lado positivo, né? Pela área de gerenciamento da emoção e controle dela também, né? A Smash Room foi criada exatamente em cima da psicologia. Porque, por se tratar de um ambiente controlado, não é exatamente que você está colocando suas emoções para fora exatamente de forma descontrolada. Ao contrário, é como se você estivesse praticando um esporte ou uma atividade física de lazer. Então, basicamente, também é aconselhável, ela tem seu respaldo em cima da psicologia. Por sinal, uma das que tem aqui, que passou pelas questões dos tubarões, foi a Rede Room CT, que foi citada, ela é lá de São Paulo. Ela foi até uma ótima base para a gente fazer o nosso trabalho, e ela já tem esses fundamentos. Então, tipo, uma área da psicologia ela é voltada para isso. Primeiramente, parabenizar pela ideia inovadora, particularmente não conhecia essa atividade de mercado, fiquei surpreso quando você citou que já existe em São Paulo, né? E seria uma novidade para o nosso território. Mas, assim, para ser mais objetivo, vou entrar logo aqui nos detalhes que me chamaram a atenção, que é justamente assim, achei muito simplório a questão do custo de vocês, quando você traz que esse custo só geraria em torno de R$ 1.300. Senti falta aqui, inclusive, em relação de pessoas. Vocês citaram custo de investimento 600, equipamento 300, né, licenciamento 200. Então, essa empresa não tem funcionário, ela vai funcionar de forma virtual, aí só concluir para você, né? E também, assim, para até passar para os demais colegas, você falou aqui um ponto de equilíbrio, 30 clientes, né, com faturamento que dá em torno de R$ 1.500, e você faturando 80 clientes vai lhe dar uma receita de 4.000, um lucro de R$ 2.500. Aí eu já aproveito para perguntar a vocês, questionar qual é o escalonamento do empreendimento de vocês. Haja visto um faturamento de apenas R$ 2.500, onde nós temos aí, salvo engano, 5 sócios, e ao final do ano vocês irão faturar o quê? Afinal de contas, o objetivo do empreendimento é o lucro. Uma coisa interessante, não querendo puxar, quando o senhor falou 2.500, a gente entra em uma pequena brecha, porque infelizmente ainda é menor do que isso. Os 2.500, na verdade, seriam 2.320, seria a nossa margem de contribuição. O nosso lucro, se eu não estiver enganado, está em 1.470 ou 1.420 mensais. Agora vem uma coisa interessante,
A ideia de ser uma empresa, ela tem um potencial de escalamento, porque como vocês podem ver, 80 clientes, que é um valor conservador, ela já conseguiria render para a gente. Quando a gente vai para a questão de payback, para a questão de TIA, ele daria um retorno ali de 0,36 mensal, o que daria ali em torno de 10 dias. Sobre a questão dos funcionários, toda a galera do grupo concordou em fazer uma coisa muito interessante. O objetivo é criar uma empresa, mas nem sempre quando a gente se cria uma empresa, a gente está visando primeiramente o lucro de início, porque a gente sabe que na empresa é a parte em que vem interessante, você vai precisar do lucro, o lucro é essencial, mas muitas vezes quando a gente começa, a gente tem que sacrificar um lado para conseguir ter o crescimento. Então, nos primeiros meses, a gente estaria fazendo basicamente um trabalho voluntário que não seria voluntário para a nossa empresa, exatamente para ela ter um crescimento e ela continuar escalando. Eu tenho até uma tabelinha de escala do escalamento delas, sobre quantos clientes ia atendendo e o lucro que ela ia gerando a partir do ponto até os sócios começarem a ser retirados. Senti falta da resposta acerca dos colaboradores, dos funcionários, né, que tem um custo, inclusive de encargos, de salário, né, encargos adicional de periculosidade, insalubridade, né. Abre um parênteses também aqui quando você fala que tem uma questão social e vai trabalhar com produtos recicláveis, e nós temos aí uma dificuldade na nossa cidade, nós não temos coleta seletiva, né? Então, para poder você ter esses resíduos selecionados para utilizar no seu empreendimento, você teria uma dificuldade, teria que pensar como resolver isso, né? E se fosse por sua iniciativa, teria um custo para você coletar, né? Mas, assim, como investidor e como administrador, como empreendedor, entendo-se que o objetivo de qualquer negócio é o lucro. E sem lucro, não tem como apostar, porque o risco é inviável. Parabenizar, Iago, pela sua apresentação, né? Você fez a apresentação com muito entusiasmo, né? Assim, você tem tudo para ser um ótimo vendedor. Tá? Só precisa ter um negócio bom para você vender. Assim, a questão que eu coloco do projeto de vocês, o ponto principal dele, realmente, que eu coloquei aqui, na minha opinião, é a inovação, é algo diferente. Mas, assim, particularmente, eu sou uma pessoa que gosta de empreender em empreendimentos que têm um propósito, né? Que tem propósito. Por quê? Empreendimentos que têm propósito, as pessoas se engajam, né? Tanto as pessoas que fazem parte do projeto, a equipe que está, né? As pessoas que fazem parte da operação, quanto os clientes. Assim, ficou difícil entender como é que uma pessoa ela entraria, né? Ela pagaria o ingresso e entraria numa praça pública, num lugar desse, para todo mundo ver que ela estava estressada, para ela sair quebrando tudo. O que faria ela fazer isso? Então, eu acho que o desafio é grande nesse sentido, onde a Alana coloca da ameaça, né? Desse sentido de quem iria aderir esse tipo de entretenimento, entre aspas. Tá? Também um desafio que você teria, na minha opinião, é encontrar os patrocinadores. Quem é que se associaria a algo que fica meio assim interligado com algo violento? Então, assim, também seria um grande desafio arrumar esse tipo de patrocinador. Também tinha notado aqui a questão desse investimento. Isso realmente está muito subestimado, esse investimento inicial. Não tem condições, né, de você fazer, por exemplo, um custo de energia elétrica de R$30 a R$50, nem aquele aluguel que tem, nem aquela energia que você tem taxa mínima de pessoas de baixa renda, consegue esse tipo de valor, entendeu? Então está um pouco subestimado. Mas, enfim, eu acredito que esse espírito de inovar, ele é válido. Eu só diria que eu não investiria em algo que você está apresentando, algo para alguém investir. Então, assim, eu não estou aqui com vontade de investir em algo simplesmente por uma causa, né? Ainda mais nesse sentido que eu não senti muita entusiasmo em investir em algo que, para mim, eu acho que tem outras formas de você desestressar. Obrigado pela opinião de todo mundo. Por sinal, até teve uma questão que acabou se passando na questão de nossas apresentações, que acho que vai acabar entrando um pouco no que Pedro Sodré falou sobre a questão de colaboradores. Como a gente estava fazendo o trabalho e está fazendo o trabalho inicialmente voltado como uma atividade da faculdade,
que o objetivo é gerar uma empresa e lucro, principalmente, os colaboradores iniciais seriam nós. Os próprios sócios investindo ali, abdicando do seu tempo, sacrificando o seu trabalho para conseguir fazer isso. E, por sinal, a questão de botar que seriam 80 pessoas atendidas, o que deixariam nossos números baixos, em questão de rentabilidade, é exatamente porque a gente encaixou esse trabalho para ele não depender de ninguém para se iniciar agora, mas sim para ele conseguir se iniciar de maneira independente e tentar fazer alguém comprar a nossa ideia junto com a gente. Então, basicamente, a gente trabalharia nos sábados e nos domingos, igual eu falei, que daria 8 dias, atendendo 10 clientes por dia, porque seriam momentos que a gente teria disponibilidade para fazer esse trabalho. Então, basicamente, a gente puxou para um lado independente, porque se formos levar para a família dos tubarões originais, eu não posso vender somente uma ideia para vocês. Eu também tenho que vender algo que é funcional e que já está trabalhando para ser investido. Eu já havia lido sobre essa questão dessas Smash Bros, sobretudo no Japão, né? Na verdade, lá tem um público que realmente propaga isso, gosta muito disso. E, senhores acadêmicos, né? Nós vivemos hoje, todo mundo sabe aqui, no mundo VUCA, né? Passando da questão do mundo Bunny, acho que todo mundo acho que deve ser, com certeza, objeto de várias disciplinas aqui dos senhores e das senhoras, né? Onde esse mundo de incerteza, esse mundo volátil, né? E hoje, com o mundo Bunny, isso é a questão da fragilidade, e realmente é um momento realmente de extravasar, né? Eu vejo isso como uma questão positiva pelo ineditismo, né? Ineditismo. E assim, agora eu acho um ponto onde o Marcos trouxe que eu acho muito positivo. É a questão de você fazer numa área que seja pública, e isso realmente de repente não é interessante. Justamente por a questão, a interpretação do outro em relação à sua forma de extravasar, certo? Mas o empreendimento em si é bem legal. Eu achei muito positivo nesse sentido, tá bom? Agora, vale ressaltar o que Pedro trouxe também. Nessa questão de o custo inicial que vocês estão trazendo, de fato, está muito aquém do que realmente tem que ocorrer, certo? Por quê? Você tem que pensar como ocorre, por exemplo, no Japão, onde é vendido não somente esses itens básicos, são vendidos kits completos. Tipos o quê? Escritórios ou residências. O que é que você vai destruir uma sala inteira, você um escritório inteiro, né? Então, são vendidos kits, não somente esses itens aqui, esses itens básicos, tá bom? E aí, ou seja, repense essa questão do custo e, sobretudo, do payback. Porque se você, inicialmente estão falando, vocês são investidores, mas com certeza, ao principiar, todos vocês vão querer um retorno desse valor, certo? Então, qual o payback disso? Né? A partir de quando você tem a expectativa realmente de vir a propiciar lucro, isso realmente tem que ser trazido. Isso é uma coisa que é fato. Tá bom, gente? E outra coisa, por exemplo, vocês trouxeram aqui a questão do... Como vocês trazem no logo de vocês, vocês trazem acho que é um de beisebol, não é isso? É um taco de beisebol e uma coisa. E aí eu não vi, por exemplo, a questão do taco de beisebol, né? Que agregaria, por exemplo, a questão do valor. Tá bom? Então, reveja a questão de custos, pense realmente na questão do payback, certo? E a questão, de repente, do remanejamento de local. A partir daí, fomentem isso e cresçam com exemplos que realmente já venham gerando resultado ao longo de outros países e outras cidades. Tá bom? É isso aí, minha contribuição. Existem alguns lugares que eles agregam isso. Não é o carro-chefe, não é o quebra-tudo. Eles têm restaurantes que você quebra os pratos que você come. Aí ele é um a mais, vamos dizer, ele não é o principal negócio. Então, acho que algo mais voltado para isso, para você ter a opção de você fazer isso ou não. Acho que seria um caminho interessante. E eu pontuei algumas coisas aqui em relação a marketing. Isso aí viraliza muito fácil. É algo que viraliza muito fácil e facilita exponencialmente, porque vai ser os próprios clientes que irão produzir conteúdo para a empresa. Então, e aí algumas soluções de melhoria que eu pensei aqui, você poderia botar a sala acústica com
tanto a pessoa pode escolher a música, você falou até no final, né? É um rock, é alguma coisa assim, algo. Você poderia colocar câmeras para filmar exatamente no momento que a pessoa está tacando o objeto ali e vender. Isso aumentaria a sua receita aí. Você poderia vender em Polaroid ou digital, enfim. E para você poderia fazer uma página fake para fazer uma pesquisa. Você poderia fazer pesquisa de interesse real mesmo desse negócio para poder iniciar esse projeto. Eles queriam fazer em um lugar longe, eu falei, faça isso na praça, isso precisa de visibilidade. A gente tá ocupado, tá, galera? Só pra gente... Eu que incentivei, coloque esse container na praça, entre lá, alguém vai passar lá e vai olhar e falar assim, o que é aquilo ali? E quando eu conversei com o grupo, tinha muito essa ideia de isso tem capacidade gigantesca de viralização, de viralizar. O próprio consumidor é que vai estar fornecendo todo esse conteúdo. Mas em relação a fazer isso na praça, foi ideia do professor. Fazer a praça para viralizar é positivo, mas eu acho que talvez possa ser assim, apenas uma estratégia de marketing que leve a pessoa a ir a outro lugar, né? Eu sou uma pessoa que fala muito sobre a geração Z, né? Então, lidero várias pessoas da geração Z, e o que eu mais amo é a questão de inovação. Mas alavancagem é diferente de sustentabilidade. É uma ideia alavancada. É uma ideia que, se você traz ali muito marketing, se você consegue fazer um boca a boca, você alavanca. Sustentabilidade é constância. Então, assim, esse negócio é um negócio alavancado, né? Então, assim, você consegue alavancar ele, você consegue trazer marketing e viralizar. Mas, assim, no empreendedorismo... E aí, assim, eu acho que é muito aquela troca geracional, né? Que é importante a gente ter. Pegar coisas boas das gerações anteriores e coisas boas das gerações novas. No empreendedorismo, vem muito aqui tanto do que Pedro, do que Marcos trouxeram. O retorno ele é importante, até para a saúde mental da geração Z, tá? Então, assim, apesar de ser uma geração que se diz não valorizar o dinheiro, e sim a saúde mental, o dinheiro ele é necessário. Então, vocês não vão querer trabalhar de graça. Podem ter certeza absoluta disso. Então, assim, a minha sugestão aqui Marcos trouxe um ponto importante sobre as pessoas compram de onde tem propósito. Se você observar hoje, os negócios mais sustentáveis são os negócios que têm um propósito muito forte por trás. Às vezes você nem consegue perceber. E propósito não é só aquele negócio lúdico, né? Você consegue ver um propósito. Por exemplo, lá no Playbar. O Playbar tem um propósito. O Debut tem um propósito. O Parque Aquático tem um propósito. Existe um porquê esses negócios existem. Então, talvez vocês tenham começado um porquê legal, mas eu acho que vale a pena vocês avaliarem onde nós estamos inseridos, né? Não é Japão, não é São Paulo. Então, avaliar onde nós estamos inseridos, porque, assim, gente, é uma geração muito inteligente, com muita energia, com muita inovação, mas que precisa direcionar a banda mental para onde sustenta, e não só para onde dá energia e visibilidade. Entendeu? Então, assim, pega esse propósito. O propósito é o quê? Cuidar da saúde mental, tipo assim, a galera extravasar, trazer opções de entretenimento? Concordo, plenamente. É uma dor visível do nosso mercado. Mas é entender se o nosso mercado ele vai trazer sustentabilidade para esse tipo de ideia, né? Então, sim, algumas avaliações e, de fato, olhar os custos que eles não estão alinhados à prática mesmo. Nós hoje vamos apresentar a nossa proposta de serviço, que será um projeto de consultoria para pequenos empreendedores. Como eu falei, o problema de início que a gente vai trabalhar é a falta de divulgação desses pequenos empreendedores. São pessoas que só têm atendimento no físico, não tem no digital, não consegue expandir o seu empreendimento, não consegue fazer vendas online porque não tem uma rede social, não tem um WhatsApp. A oportunidade de negócio é que na nossa cidade tem muito. A gente passa até no Mercadão mesmo, ou pessoas que trabalham dentro de casa, que não têm uma rede social para divulgar, que só conseguem trabalhar no físico ou de boca a boca. E hoje a gente sabe que rede social está aí, é um mundo expandido muito grande, que todo mundo hoje consegue trabalhar pelo virtual e consegue ter um retorno muito grande. O nosso serviço, como eu falei de início, será a consultoria voltada em específico para o marketing. Como irá funcionar? Nós iremos apresentar os nossos pacotes para esses pequenos empreendedores e será uma taxa pequena de início, porque nós sabemos que são pequenos empreendedores e eles não estão disponíveis para investir em uma consultoria muito alta, ou seja, em valores altos. Mesmo que seja um investimento para o futuro, será um custo de início para eles. Então, nosso diferencial será o custo-benefício
de uma pequena taxa de pacotes que a gente vai oferecer mensalmente e, de início, a partir de como a gente vai conseguir desenvolver essas empresas, eles crescendo, consequentemente, a gente vai crescer tanto com valor como empresa. São pessoas com ótimos produtos e ideias, mas que enfrentam desafios como falta de tempo, orçamento limitado e dificuldade em se destacar. Os pacotes prontos, né? A gente vai construindo juntos, entendendo a realidade de cada cliente e a necessidade dele. Nosso trabalho é simples, criativo e acessível, com foco em resultados reais. Nós acreditamos que inovar é tornar o marketing possível para todos, mesmo para quem está começando e tem poucos recursos. Nosso diferencial é transformar o marketing em algo leve, estratégico e inspirador. Porque acreditamos que todo negócio tem potencial para ser grande, ele só precisa das estratégias certas para serem vistos. Nós sentimos essa dificuldade de ter profissionais e empresas prestando serviço nessa área do marketing, principalmente do digital. Achei a proposta de valor do pacote de R$300 bastante atrativo, né? Arriscaria a dizer até que no mercado o pessoal costuma cobrar um valor um valor maior, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, não vou entrar no detalhe dessa proposta, porque de repente pode ser uma estratégia de vocês de mercado, né? Tenho interesse em investir na empresa. Qual o valor do seu negócio? No momento, assim, é uma questão que a gente está em desenvolvimento, né? Como é um projeto, a gente não tem um valor assim. Se vocês tivessem um valor. Nós temos propósito, né? Que seriam ajudar essas pessoas e ter um crescimento juntamente com eles. Por se tratar de pequenos empreendedores e estão iniciando, né? Às vezes não tem essa noção de marketing, né? Vão iniciar do zero, como ela tenha dito, que são pessoas que trabalham ali pelo Mercadão, e a gente vai iniciar com eles. Depois a gente vai abranger isso, né? Depois de nossas experiências, nossos cursos, a gente vai se aprimorar mais. Se vocês compartilhassem comigo o valor do empreendimento, eu tinha sim interesse de investir 50% desse negócio de vocês para me tornar sócio e poder ganhar mercado com vocês. Mas infelizmente, como vocês não têm o valor, aí me deixou sem saber quanto eu poderia investir. Eu adorei como vocês iniciaram, uma palavra assim que eu acho chave para quem quer empreender. Qual é o problema? Identificar um problema local para sim empreender. E aqui vos fala uma pessoa que atuou no empreendimento sempre procurando um problema para resolver. Todas as nossas unidades de negócio, minha e do professor Jorge, a gente sempre colocou qual é o problema que a gente precisa resolver aqui, que a cidade tem, que a gente pode resolver. Isso traz engajamento, traz propósito. Então, muito bacana. Gostei desse início. E, sim, é um setor que carece muito de profissionais. Até quem está há algum tempo no mercado atuando, a gente encontra dificuldades com agências de marketing. Se você perguntar para qualquer empresário aqui, do menor ao maior, você vai encontrar esse tipo de problema. E esse nicho de procurar o pequeno, né, que ele não tem muito recurso para investir, e esse eu acho que é um valor que se enquadra para esse tipo de público, né? Então, eu achei muito bacana. E o diferencial de vocês, que eu acho que pode, uma sugestão, mostrar o diferencial, porque hoje tem muita agência de marketing de rede social. O cara vai lá e se apresenta, como você vai alavancar suas vendas, e não tem, às vezes, nem a formação, né, em administração. Né? Então, porque, assim, marketing é Philip Kotler. Então, é gente que está estudando para poder trazer os recursos, as ferramentas para as empresas. Tem muita modinha hoje em rede social. Então, assim, vocês se posicionarem como uma agência profissional, de pessoas formadas na área, que vão oferecer esse serviço, é um diferencial. E eu falo por quê? Porque hoje as agências, a gente vai conversar com a pessoa, o cara é formado em turismo, fez um cursinho de impulsionamento na internet e se posiciona como agência de marketing. Então, acho que é um campo muito amplo para vocês atuarem aí. Realmente tem um problema e uma grande oportunidade de negócio. Meninas, Pedro trouxe a questão do valor, é valor realmente
físico, valor realmente monetário, né? Quanto realmente você tem que, para todo negócio você vai principiar, você tem que ter realmente quanto é que eu vou investir naquilo. De fato, questão financeira. E aí, nessa questão financeira, quero trazer logo a questão, abalha também vocês a questão, por exemplo, de banco. Como é que funciona hoje? Se vocês vão principiar, né, qualquer negócio, faça logo o registro, para que você tenha tempo, né, de maturação, tempo de empresa, para depois, quando vocês forem realmente às instituições financeiras, já ter um tempo já de principiado, de registro da empresa. Certo? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas fazem o registro, assim, passa um tempo, né? Cria a empresa está movimentando e depois é que ela vai fazer o registro para depois ir ao banco para poder captar recursos. E o tempo, aí, ou seja, para nós, o tempo de registro, ele acaba sendo pequeno. Então, a geração de limite de crédito acaba sendo muito baixa. Ou seja, no momento que se vocês querem principiar, serve para qualquer empresa que aqui está trazendo, ok? Qualquer dos grupos. Se vocês realmente pretendem, né, empreender, né, no momento que vocês têm a ideia, que vocês querem realmente começar, já façam o registro dessa empresa. Certo? Para quando vocês forem realmente às instituições financeiras, você já tem um tempo já realmente de existência delas em termos legais, tá bom? Isso é importantíssimo, né? E a vocês, acho muito positivo realmente porque as empresas hoje precisam, né, disso. E agora, assim, eu senti falta de você, por exemplo, assim, trazer um pacote, o que a gente vai, o que é que você vai realmente levar para aqueles microempreendedores, né? E isso realmente traga realmente um pacote. Fala, ó, com os R$300 vai ser possível fazer isso, isso e isso, certo? Ou seja, você escalone, daí você vai escalonando à medida que realmente que a empresa realmente vai crescendo, você vai agregando, que são outros valores, outros pacotes, entendeu? E isso eu senti falta, tá bom? Uma consultoria estratégica, que seria o diagnóstico, o planejamento e o posicionamento da marca. Também teria a questão da gestão de rede social, né? Que seria a criação de conteúdo, a identidade visual e engajamento. A criação de conteúdo, assim, porque como se trata de pequenos empreendedores que estão realmente, às vezes nem está iniciando, né? Às vezes é questão de conhecimento mesmo. São pessoas que às vezes não têm nem um Instagram ainda, ou às vezes tem o Instagram da loja, mas que não na rede alimentícia mesmo, que um cliente vai querer no café da manhã, vai querer, que já tem cliente, né? Que a empresa já tem cliente. O que hoje será que teria ali naquela lanchonete, por exemplo? Será que hoje sairia uma tapioca recheada, não sei o quê? E tem pessoas que os empreendedores, né, não trabalham nisso. Aí poderiam vender mais nessa questão. O que elas estão trazendo é bom que todos vocês tenham noção dessa... Hoje é um conceito muito de mercado que é chamado Tech Save, certo? Ou seja, o quão realmente eu estou familiarizado com essa questão das tecnologias enquanto usuário, né? O Tech Save hoje é mais ou menos isso. Então, é bom que o que elas estão trazendo, né, no caso para as demais empresas, pequenas empresas, realmente não tem essa noção, né, que vocês realmente tenham todos os empreendimentos de vocês que tenham realmente essa noção. Vamos pensar, não vou pedir para ninguém levantar a mão, tá tudo bem, mas pensem comigo, quantas vezes nós saímos de casa em busca de um estabelecimento gastronômico muito gostoso, uma delícia, com comida boa, bebida boa, entretenimento de qualidade, todos os meses. E todas as vezes a gente pensa que a gente queria mais, a gente deseja mais. É uma cidade pequena, tem muito a oferecer. Então, nós sabemos que Irecê pode mais. Foi a partir desse desejo de elevar o nível de lazer de Irecê e reunir os melhores estabelecimentos gastronômicos que nós nascemos com a nossa ideia. Primeiramente, a gente sabe, pelo Guia de Tendência de Negócio do Sebrae de 2025, que o perfil do nosso consumidor, ele é a pessoa que quer criar conexões reais, porque ele está fadado da imersão nas redes sociais, na imersão digital. Todos nós aqui, às vezes a gente pega o celular e diz, não quero mais isso. Eu quero realmente uma conexão real. Eu quero sair desse status quo da sociedade. A gente quer uma experiência que realmente seja enriquecedora para a gente. Dessa forma, nós propomos a Feira Gastronômica de Irecê, com um tema que não tem
quem não goste, que é a melhor comida de boteco. Então, a feira gastronômica, comida de boteco, ela está sendo idealizada para reunir os melhores estabelecimentos gastronômicos, né, pessoal? Pois é, os tubarões sabem aí, ó. Em um lugar onde, para os consumidores, é uma delícia. Eu mesmo amo estar em um lugar com boa comida, um bom entretenimento. Agora imagina se for os melhores, os que eu gosto. Se for o Playbar, se for o Debu, eu não vou gostar. Um público diverso e ainda mais, vocês estarão competindo para ver quem vai ser o premiado, quem vai ser a melhor comida de boteco de Irecê, Bahia, no ano de 2025. Isso eleva o nível do empreendimento, do lugar, do estabelecimento. Por quê? Eu amo bolinho de costela. Eu amo os mini hambúrgueres. Se tiver do lado no cardápio vencedor como melhor comida de boteco, não tem jeito, eu vou levar aquele, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso público-alvo. O nosso grupo ele vai ter 2 públicos, que são os expositores e os consumidores. Os expositores serão as empresas, né, do ramo alimentício que estarão ali colocando o seu stand durante a tarde vendendo o seu alimento e durante a noite participando da competição que Bia falou. E eles são voltados para o público adulto e pessoas que estão nesse ramo de empreendimento alimentício voltados para lanches, comidas de boteco. E os consumidores, eles se enquadram no público geral. É um evento que é realmente para todo mundo, seja adulto, seja idoso, seja família. É um evento realmente para atrair o público para a questão de entretenimento, que é uma coisa assim que é muito deficitária aqui em Irecê. Não se tem muitas coisas assim que inclui toda a família, né? Sempre acaba entrando alguém, saindo outro, os pais ficam de canto, as crianças ficam em casa. Então, esse nosso público é voltado para jovens e adultos que gostam de momentos descontraídos, que gostam de uma culinária gostosa, porque vai ter muita gente lá vendendo seus pratos, e que também gosta de uma música legal, uma música tranquila, porque a gente também vai trazer bandas durante o evento. E no dia do nosso evento, que será realizado dia 13 de dezembro na ABB, também vai estar acontecendo o beach tênis. Então, assim, já pode unir o útil ao agradável e ir para um evento e aproveitar o outro. Nos últimos 30 dias, tivemos 7.664 visitas no nosso perfil. Entre elas, 7.400 eram não seguidores, então foram pessoas de fora. Também é um perfil recente que a gente criou exclusivamente para isso. O nosso post que a gente fez teve 118 curtidas, 3 salvamentos, 5 comentários e 158 compartilhamentos. A gente fala essa questão de visualização e de interação porque também é uma forma de divulgar o nosso evento, porque as pessoas que estão participando, elas querem saber se a gente vai conseguir levar público, se vai ter pessoas para consumir os seus produtos, não apenas estar lá para participar da competição. A competição é um bônus, é um momento de entretenimento, é um momento para trazer um reconhecimento para a sua empresa, porque a empresa vencedora vai ter uma premiação para ela, mas também é sobre visibilidade. Aqui a gente colocou uma simulação de gráfico. As nossas despesas estão baseadas por cima, quando eu falo assim no geral, né, em torno de R$ 2.400. E a nossa receita esperada é de R$ 5.000. A partir daqui, o nosso objetivo agora é buscar patrocinadores e abrir as inscrições para que as pessoas que queiram vender na feira se inscrevam. A gente pensou em meio que limitar segmentos. Por exemplo, não tem sentido a gente colocar 15 hamburguerias em um mesmo espaço, porque talvez seja uma competição desleal e pouca diversificação de produtos. Até o momento, a nossa ideia, a nossa viabilidade é de 15 estandes, então 15 empresas. E aí tem um ponto importante que a gente está em dúvida e a gente queria ouvir de vocês, a opinião de vocês, como pessoas experientes, o que vocês acham e o que vocês nos aconselham. A gente tem 2 opções sobre a nossa principal fonte de receita, que serão as pessoas que estarão lá vendendo.
Se vocês tiverem uma terceira opinião, também será muito bem-vinda. A primeira é cobrar uma taxa, um valor específico, que a gente pensou entre R$300 e R$350 para a participação do evento. E o ponto positivo dessa questão é que a pessoa ela vai pagar antecipadamente, então a nossa receita vai vir antes do evento, então a gente vai se planejar em cima dela e não vai ter um investimento direto e imediato. E uma questão de segurança, que a gente vai ter uma segurança ali de uma quantidade específica de valor. Porém, isso também pode nos limitar a um valor específico. A nossa segunda ideia é não cobrar a taxa de inscrição e cobrar uma porcentagem no valor de vendas. Isso amplia a possibilidade de ganhar mais, mas aumenta o risco. E também dificulta na questão de controle de quantidade que foi vendido. Entendeu? Então, a gente queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso. Aí, outra coisa que a gente não falou sobre outras fontes de receita. A gente também incluiu nos custos colocar pula-pula, porque vai ser um evento também voltado para crianças. Então, é uma receita pequena, mas já é uma receita. Para mim, dentro do empreendedorismo, tem um grande indicador que faz um empreendimento dar certo: paixão. Mas quando o empreendedor ele tem paixão pelaquilo que ele está fazendo, pelo propósito que aquilo tem, pelo retorno que aquilo tem, a chance de ter um resultado é muito grande. E eu consegui enxergar isso na apresentação de vocês, né? Quando vocês mostraram fontes, quando vocês mostraram pesquisa, quando vocês mostraram esforço. Então, assim, eu sou a maior incentivadora de falar: tirem do papel, o debut está dentro. Mas eu gostei muito da ideia. Eu senti falta, aqui no final, para a gente ter mais clareza de quais foram as despesas que vocês levantaram, né? Vocês trouxeram um valor de 2.500, né? Provavelmente é um valor abaixo, né, do que vocês precisariam ter para investir em uma feira gastronômica. Então, acho que até para a gente ter essa clareza, se vocês tivessem esse valor, seria muito legal. Mas, assim, eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo, sabe? A gente vem percebendo o quanto o setor da gastronomia em Irecê, ele vem crescendo, principalmente no sentido dos empreendedores da área, eles estarem se esforçando para aparecer, para mostrar, para atender. Então, acho que vocês conseguiram identificar uma dor latente no mercado, e é uma dor de necessidade primária, né? Quem não quer ir em um lugar visitar, quem não quer ir comer. Então, assim, dificilmente você não vai ter público dentro de um negócio nesse formato. Você pediu um aconselhamento em relação à forma de ter receita. Eu acho que vocês conseguem mesclar as duas formas, tá? Porque só o percentual do faturamento, de fato, é um risco muito grande, até porque vocês vão precisar de capital próprio para investir nisso, o que provavelmente vocês não terão disponível no momento. Mas também ter só um valor fixo pode ser algo que limite, né? Então, às vezes, se você quiser inserir uma pessoa que tem um restaurantezinho menor, você vai cobrar o mesmo de uma pessoa que tem um restaurante maior, mas que quer colocar um estande do mesmo tamanho. Então, aqui dentro, a minha sugestão é vocês terem valores fixos, diferentes, para o tamanho do estande que a pessoa quer colocar, né? Então, por exemplo, eu quero colocar um estande grande, eu tenho um valor X, mas chega ali alguém de um restaurante menor que quer estar lá presente, ele quer trazer um estande menor, ele paga um valor menor. E aí, para vocês terem escalabilidade nisso, o que vocês podem fazer esse valor é abatido do percentual de faturamento. Então, você ganha uma taxa do dono de restaurante, e aí esse valor aqui que ele pagou inicialmente para ser uma entrada de capital no negócio, ele é abatido desse percentual. A grande questão é vocês conseguirem ter o controle desse faturamento, né? Porque aí tem que entender quem é que vocês vão estar se afiliando, se é uma pessoa que vai conseguir passar para vocês claramente esse faturamento ou não. Mas vocês já tendo esse valor base inicial, querendo ou não, já conseguiria propagar muito bem. Então, assim, gostei muito. Vocês conseguiram mapear a dor do mercado, vocês conseguiram mapear a oportunidade. O nome foi, claro, Feira Gastronômica. Então, assim, é óbvio o que é, né, para as pessoas irem. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu ia fazer uma pergunta parecida a Pedro, mas eu sei que não está aí. Quer entender, né? Eu quero investir no negócio, mas eu preciso entender o quanto está valendo ou quanto vocês estão esperando de capital para que a gente possa entender o quanto investir. Parabéns pela ideia. Aqui nesse falta algo como isso, com certeza.
Eu daria, a sugestão que eu daria agora, inicialmente, talvez Pedro e a Alana aqui não vá gostar, mas assim, além da taxa, vocês poderiam pensar em um valor de patrocínio simbólico para vocês trabalharem o marketing digital e esquecer papel. Você pega esse valor que cada empresa vai fornecer e você joga no digital, joga em anúncio. E cada anúncio você faz para cada stand. E divulga os dois. Você divulga a feira e também divulga o cliente, o restaurante. Não entendeu? Você vai pedir um patrocínio para cada empresa e falar, ó, participante. A gente vai te entregar um anúncio que vai espalhar a sua marca, assim como a marca do evento. Então, você esqueceria papel, atingiria um público muito maior e custo zero. Eu imagino que todos os investidores no setor de gastronomia gostariam, sim, de participar, porque, para além da proposta do entretenimento que vocês trouxeram aqui, diga-se de passagem que é uma tendência assim de mercado. Se vocês observarem aqui no mercado de IRC especificamente, e não é diferente em outros mercados, a maioria dos estabelecimentos de gastronomia, principalmente pizzaria, hamburgueria, né, petiscaria, está trazendo a proposta do entretenimento, que é a brinquedoteca, ou então um ambiente para agregar a família, né, contemplar a família. Festival gastronômico tem algumas limitações. Aí, como vocês pediram a sugestão, me permita aqui de forma breve trazer uma experiência que eu tive, quando foi realizado aqui o primeiro festival de cabritos e cordeiros realizados aqui pelas entidades de classe, CDL, Associação Comercial, Sebrae, Prefeitura e a APRI. Aconteceu lá no Parque de Exposições, justamente para fomentar a cultura do cabrito e o cordeiro do nosso território, o bode, né? Então, assim, primeiro, senti falta de uma premiação, porque para atrair os empreendimentos para apresentar o seu produto, então é uma competição, né? Então, aquela ideia de ter o primeiro, segundo lugar para depois divulgar, né? Segundo, a proposta do festival não necessariamente o lucro e a venda do produto lá em si, mas sim um ambiente para que o empreendedor possa apresentar aquele novo prato. Então, é fantástico. Porém, eu vou trazer uma dor que os organizadores trouxeram lá, que talvez possa ser também uma dificuldade para vocês. O segmento de gastronomia, né, e a Alana pode contribuir comigo também aqui, sobretudo na questão da cozinha, da produção de alimentos, tem uma limitação muito grande, que é a questão da vigilância, né? Um ambiente de alto risco de contaminação. Quando você propõe trazer para um ambiente aberto, né, então você tem que oferecer uma estrutura que garanta esse ambiente saudável lá, né, na cozinha. Por exemplo, tem que ter água, tem que ter pia, tem que ter para cada estabelecimento, porque ele vai manipular alimentos, né? Então tem que ter esse ambiente adequado. Um empreendedor tem que montar uma cozinha fora do seu estabelecimento, que isso representa custo, né, investimento, né, e tem que estar adequado. Que muitas vezes o organizador tem que propor essa solução para ele. Algo que poderia agregar também é o que nós chamamos de aula shows. Por quê? Não basta só apresentar o prato, né? O chefe daquele empreendimento, ele quer mostrar como ele montou aquele prato, aquele cardápio. E as pessoas que estão também no ambiente e para degustar, eles têm a curiosidade de aprender como produzir, como preparar aquele prato, né? Então é um ambiente de você divulgar também o chefe do estabelecimento comercial. E o chefe é uma arte. Produzir um prato é uma arte, né? E tem toda uma cerimônia com esse chefe para apresentar. Então já pensou você premiar o debut com um prato tal da chefe Alana? Então isso agrega valor na proposta de vocês. E para não me alongar, e aí a questão de viabilidade mesmo do negócio. Percebo que vocês estão propondo um evento, né, no final do ano, que é a Feira Gastronômica. Fantástico, né? Porém, deixa assim no ar que é só aquele evento pontual que vocês irão ter aquela receita e depois, né?
Então, vocês pretendem realizar de forma constante, uma vez no mês, todos os anos, uma vez no ano, entendeu? Porque como o objetivo é depois disso se consolidar e ter lucratividade, né? E crescer, então é com base nessa proposta que a gente desperta o interesse de investir mais e melhor. Mas parabéns pela ideia, viu? Investiria sim, contanto que se tivesse a estrutura montada para chegar lá e vender o produto. A nossa metodologia que a gente utiliza é a mesma metodologia do Empretec. Então, assim, ela não é pensada para um projeto de longo prazo. Ela é pensada para assim, ó, eu vou executar esse projeto durante 6 meses. Então, até a viabilidade durante o Empretec, isso é feito durante 6 dias. No curso, até nosso Edirlan não está por aqui. A gente criou isso junto, eu e Edirlan. A gente moldou essa ideia de trazer o Empretec para um período maior e trazer a prática para os alunos, trazer a ideia do Empretec mesmo, de aprender, de você estar lá, vender, criar o produto, vender. Então, a boa parte dos projetos eles também são criados para um período curto, para entregar o resultado, e o resultado da disciplina é o resultado financeiro que eles tiveram durante as vendas desse período. Certo? A ideia do Melhor Tira Gosto de Boteco, quando ele fala da questão dos custos, tem muito a ver com muito patrocínio. Não vamos pagar espaço do evento, as bandas também a gente conseguiu, essas bandas, então por isso que o custo está um pouco tá baixo. Entende? A questão dos estandes, a gente conseguiu também os patrocinadores com a Brahma, e então a gente diminuiu bastante esses custos para poder fazer o evento. Como vocês podem ver, aqui vocês vão olhar o quê? O Quero Med. Então, o que seria o Quero Med? O Quero Med seria um agendamento médico. Então, o que a gente veio observando, principalmente quando a gente estava colocando o projeto no papel, a gente viu que muitas pessoas, hoje em dia, a dificuldade são de estar agendando e à procura dos seus médicos, porque a maior dificuldade é você estar procurando o médico e também qual é a clínica que eles estão. E assim veio a tomada de decisão nossa em apresentar um site que ainda está em um protótipo, mas já está sendo realizado e no começo de novembro já vai estar disponibilizado na web. Porque todo mundo aqui conhece o que é o Quero Delivery, né? Então, em cima disso, a gente trouxe algo mais simples e acessível que todo mundo possa procurar e acessar. E também a questão do que seria o agendamento. Esses agendamentos vão ter 2 abas, que seriam a parte do cliente, que vai estar acessando, e a parte tanto da clínica quanto o profissional da saúde. Disso também, a finalidade do nosso projeto é dar início a algo mais acessível e fácil para a pessoa tanto procurar a localidade de onde ele está trabalhando, quanto a facilidade, porque tem muita gente aqui que trabalha e não tem tempo para estar procurando, ou se não, tentar acordar mais cedo, ou tentar fazer o seu agendamento em tal clínica ou com tal área de saúde. Isso. Quando a gente estava tentando mandar o nosso site para a web, o professor mesmo até falou que já tinha 2 dias, não foi isso? Que estava à procura de um médico e não estava conseguindo encontrar. E por esse motivo a gente tentou fazer e está dando início no nosso site, em primeiro momento, que seria o Quero Med. Antes de falar do público-alvo, eu quero falar sobre uma pesquisa no mercado que a gente fez. Comecei com o professor Marcos, né, que a ABB hoje, quem sabe, tem um problema de agendamento. Hoje você tem uma dificuldade, tanto de empresário, tanto para quem vai à busca de um horário, um momento de lazer. Né? Então, o que é? Eu vou dar o exemplo dele, mas o que é esse projeto? Hoje tem a dificuldade dos profissionais, né, principalmente quem está agora, de ter o network, os contatos, os clientes, os pacientes, no caso, né? Essa dificuldade de achar. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vamos ser o intermediário disso aí, do empresário, do paciente, né?
essa pesquisa no mercado, eu não consigo trazer o gráfico, mas essa pesquisa no mercado, ela nos mostrou a dificuldade que as pessoas hoje têm de marcar uma consulta. Parece algo simples, mas não é. Hoje você vai marcar consulta hoje, vamos falar aqui, com um cardiologista. Há uma imensa dificuldade de você conseguir marcar um cardiologista hoje. Você vai procurar, você não acha uma clínica confiável. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter o cadastro, ele vai explicar posteriormente. A gente vai ter o cadastro de alguns profissionais e a gente vai falar, ó, esse aqui está disponível e vamos intermediar. Na área pública, hoje, há uma dificuldade também. Hoje, as prefeituras, principalmente hoje, quando vai marcar aquela questão de exames das pessoas, que a gente sabe que tem essa imensa busca, o que acontece? O retorno, que é mais importante do que a consulta, não acontece. Por quê? Porque as pessoas têm aquele grande volume e as pessoas não conseguem, principalmente os profissionais da saúde, da prefeitura, e as pessoas ficam, às vezes, chateadas, tal e tal. Então, o nosso projeto focou nisso. A gente buscou a atualidade, a dor do mercado. Acho que foi aquela moça Ana que falou. A Lana, né? Desculpa, eu entendi Ana. A Lana falou que a questão da dor do mercado. A dor do mercado é essa. Hoje algo simples você não está conseguindo fazer, né? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai entregar para os profissionais o network. E para os clientes vamos entregar agilidade para a cidade. Vamos entregar algo simples. Vamos facilitar a vida deles, né? Para que eles possam conseguir fazer aquela atividade que é básica, mas que hoje está difícil. Quando a gente pensa em empreender, a gente pensa logo em rentabilidade, né? De que maneira esse empreendimento vai nos trazer algum retorno. Foi até algo que o professor bateu na tecla quando a gente pensou no projeto. E o retorno? Como é que vocês vão ganhar dinheiro nisso? Como é que vocês vão ter retorno financeiro? E foi daí que a gente teve a ideia de fazer os pacotes disponíveis. O que seriam esses pacotes? Esses pacotes eles seriam oferecidos aos nossos clientes, às nossas clínicas ou profissionais de saúde. E como seriam esses pacotes? O primeiro pacote ele seria baseado numa porcentagem fixada de 10% por consulta, ou seja, por agendamento. Se foi feito um agendamento, 10% fica com a gente, 90% com a clínica ou com o profissional de saúde. Por exemplo, R$100, 10 nossos, 90 deles. Isso seria o primeiro pacote a ser oferecido aos nossos interessados. O segundo pacote seria mensal. A gente cobraria um valor mensal à clínica ou ao profissional de saúde de R$500. Ou seja, independe da quantidade de agendamentos. Se você agendar 50, se você agendar 500, o valor mesmo, fixado mensalmente. E o terceiro pacote que a gente pensou seria pensando em longevidade, seria pensando em um tempo maior, que seria anual. E como é que seria cobrado esse valor anual? A gente daria um período de 3 meses gratuito para o interessado, 3 meses gratuito, onde a gente faria um levantamento de média de quantos agendamentos aquele consultório ou aquele médico ele faz por mês. Logo, depois desses 3 meses gratuitos, a gente tendo um levantamento, tendo a média de quantos agendamentos ocorrem, a gente iria propor um valor anual. Caso eles não se interessassem pelo valor, aí eles teriam que pagar por esses 3 meses que foram prestados de serviço no valor mensal de R$500. Isso seria acordado antes. Humanização seria, vou dar o caso de Pedro, como aconteceu, ele teve que, além de se deslocar, gastar combustível, gastar tempo, seria para pessoas que não têm tanto network na especialização dela. Então, nesse site, no caso, a gente vai estar disponibilizando também, e sim, vai ter um custo, que seria propagandas em cima desse site. Assim que a pessoa entrar no nosso site,
vai estar aparecendo lá a sua especialidade, a sua empresa, aonde localiza e vamos supor que tem uma promoção de primeira consulta dentro dessa empresa. E passando logo mais, né? Como a gente pode ver, tem um painel de pacientes. Assim, quando o senhor, vocês, no caso, empresa ou paciente, forem fazer o cadastro, vão ser disponibilizadas 2 etapas, que seria o painel do paciente, que lá vai ter todo organizado, os agendamentos semanais de cada clínica, caso a pessoa contrate mais de uma, em um dia, ou na semana, ou no mês. E para caso a pessoa esqueça do seu agendamento, a gente tem também mensagens automáticas que vão ser encaminhadas diretamente no seu WhatsApp. Passando aqui, tem a questão do painel da clínica, que por algum motivo ficou branco. Mas, só voltando aqui... É internet. Mas, só voltando aqui, seria basicamente isso que a gente está mostrando, só que com todos os seus agendamentos diários e os agendamentos mensais que a pessoa está sendo desenvolvido. Lá vai aparecer os agendamentos, os horários e quem vai ser a pessoa. Parabéns pela ideia, pelo projeto. E 30% eu construo para vocês. Isso. Aí nós já pensa já. Mas a gente tem uma equipe já que está fazendo o planejamento, mas dependendo do que a gente conversar, a gente pode marcar. Parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto mesmo. E eu senti falta, eu sentia, mas você falou já no final, que foi a questão de mais um tipo de monetização em cima do aplicativo, que seria as propagandas, né? Que seria você botar um ads direcionado para cada cliente, para cada clínica, para ele sair no topo, para ele ficar no topo de pesquisa, enfim, esse tipo de coisa. Mas achei a ideia bem não é tão inovadora, mas é eficiente, ela funciona. E já existem diversos serviços desses, mas aqui ninguém usa algo assim. Aqui na região ninguém usa algo como isso. Então, é bem interessante. Acho que dá para escalar bastante isso aí que vocês estão trazendo. Essa questão do Quero Médium seria tipo um Quero Saúde, na verdade. Se você agregar não somente a questão médica, a questão odontológica, a questão fisioterapêutica, né, a questão psicológica, tudo isso pode ser agregado. Né? Então, isso uma vez eu quero, por exemplo, tipo, quero saúde, que com certeza a quantidade de profissionais atendidos ele aumenta bastante, certo? Para vocês, uma questão. Primeiro, ir nas faculdades, as quais o pessoal já está prestes a formar, para poder você divulgar isso, porque muitas vezes você não tem clínica, mas sobretudo o profissional que está começando, né? E que ele pode atender, por exemplo, em residência, os fisioterapeutas, por exemplo. Né? E você pode divulgar isso nas universidades. No que toca às clínicas, é bom sempre estar revisitando para saber quais são os profissionais que realmente continuam naquele local, né? Isso é importantíssimo. E achei super bacana essa aproximação, né, entre o corpo médico e os pacientes. Falta no que aqui nós temos a CACI. A CACI, ela fala, você coloca localização, né, e fala todos os profissionais que tem naquela localidade. Né, mas isso é atendido pela CACI. Né, mas no que vocês trazem, né, é não obstante plano de saúde, não obstante tudo, então você pega uma gama muito maior, que você vai diretamente ao profissional. Né, então eu achei muito positivo. No momento que as pessoas entram, que faz o cadastro, né, que você faz, tipo um acadêmico que você colocou, né, e você tem na outra ponta, tudo que é gerado a partir do aplicativo, você consegue monetizar. Então, achei muito, muito positivo. Mas, para isso, simplesmente façam isso. Vão às faculdades, verifica quem realmente está para poder se formar, né? Os profissionais que já estão na área, divulguem isso. Né? Isso daí, com certeza, dá para escalonar bastante, tá bom? Desde que vocês façam essa questão dessas pesquisas. É uma pesquisa que tem que ser constante, é bom que se diga isso, né? A questão profissional tem que ser constante. Para isso, não esqueçam, tem que ter a questão dos valores de fato, que vão necessitar para poder implementar,
Sempre que você for fazer isso, não é somente essa questão da ideia. A ideia tem que vir realmente com questão de valores, certo? E isso aí tem que realmente, você tem que ter, logo ao iniciar, você já tem que ter isso em mente. Tá bom, gente? Agora só que eu tô aqui, ficou embaralhado um pouquinho na minha cabeça, quem que de fato será o cliente de vocês? Se é o médico ou se é a clínica? Porque me desculpe, eu entendo que a clínica é uma concorrente de vocês. Por quê? Porque ela já tem essa função de agregar uma equipe de médicos, de ofertar, de fazer os agendamentos, entendeu? Então, acho que esse aí é um gargalo que vocês teriam que estar destravando aí para poder identificar quem que de fato é o cliente de vocês. Se for profissional, né, ele de repente vai ter lá uma área do profissional que ele tem uma avaliação, que o próprio cliente pode já colocar as estrelinhas que ele dá para aquele profissional, enfim, essas questões. Mas basicamente é isso, a ideia é bacana, só essa travinha aqui que para mim não ficou muito claro. O profissional teve um ótimo atendimento. O paciente, vamos falar assim, uma pessoa normal, você falou assim, das pessoas. A gente estamos focando em profissionais, mas quem vai procurar o site? Uma pessoa comum, que é o paciente, né? O profissional, naquela questão que eu falei de notebook, né? Ou a pessoa já formada, que às vezes também não tem tantos contatos. E as clínicas não vai ser nossa concorrente, por quê? Então a questão hoje, eu fiz uma pesquisa lá em João Dourado, principalmente. Lá o que acontece, as clínicas têm uma dificuldade hoje, que justamente é organizar o agendamento. Entendeu? Então, tipo assim, eu não vejo, uma visão de empresário pode chegar melhor que a gente, mas hoje eu não vejo como uma concorrente. Por quê? Porque hoje até as clínicas, hoje, com mais de 10 anos de prestação de serviço, tem essa dificuldade de agendar. O nosso projeto mesmo é ligado mais para pessoas da área da psicologia, que tem o maior foco, porque assim que eu conheço, eu tenho, vamos dizer assim, um network bom com pessoas de saúde, e o que eu vejo mais é psicólogos e odontos. Principalmente porque, como a gente vê aqui, e eu também cheguei a ver no levantamento do Sebrae, todo ano, eles apresentam quantas clínicas, quantas empresas de odontologias e de psicologias têm em Irecê, o crescimento. E o crescimento é algo muito grande. Então, a gente vem para mostrar tanto o network, para ser reconhecido a empresa da pessoa, quanto o lado profissional do pessoal. E como o meu amigo falou, meu colega, a gente vai estar disponibilizando a pessoa que agendar, dar o seu feedback naquela determinada clínica, porque isso ajuda tanto o empresário, o profissional de saúde, quanto as pessoas que vão estar indo até lá para o profissional. Parabéns pela proposta, porque acredito que atende uma demanda aí reprimida no território de Irecê. Nós sabemos que Irecê converge aqui os serviços de saúde e educação, principalmente saúde, e vocês estariam resolvendo através de um aplicativo, de uma solução. Porém, me permita também, como um momento esse de sugestão, trazer um indicador. Vocês sinalizaram aqui que durante a pesquisa de vocês não existe uma empresa dessa. E aí, me permita contribuir, existe. Que aí, inclusive, vai ajudar vocês, porque a empresa que está atuando, não só em Irecê, como em todo o território, ela vai limitar o nicho de mercado de vocês, o público. Que é o seguinte, existe uma lei convencionada entre o Sindicato do Comércio e o Sindicato dos Comerciários, que atende a região inteira, ou seja, as 20 cidades, onde foi celebrado um plano de benefícios e foi disponibilizado para todos os trabalhadores comerciários, uma empresa prestadora de serviço de atendimento médico, o que eles chamam de telemedicina. A empresa que está convencionada e habilitada é bem mais serviço, muito forte, sobretudo na região sul e sudeste. Então, ela estabeleceu convênio com as clínicas de Irecê e disponibilizou essas consultas não só na área médica, como também plano funeral, como plano de natalidade, assistência para mulheres grávidas, a um custo para o lojista de apenas R$ 35,90 por colaborador.
Então, é uma lei, né, e as empresas estão obrigadas a pagar esse valor, essa taxa, por cada funcionário. Óbvio, empresas do segmento varejista, né? E aí nós estamos falando, só em Irecê, de 12 mil colaboradores, e se considerarmos a região, né, nós estamos falando de 20 mil colaboradores que estão, né, dessa forma. Então, assim, por que esse indicador? Porque limita o público-alvo de vocês. Outra questão aqui foi quando o Pedro trouxe aqui o exemplo ele foi desassistido em um atendimento no ortopedista, em um final de semana. E aí me deixou em indagação, assim, eu não conheço aqui em Irecê, não sei nas outras cidades vizinhas, clínicas abertas com atendimento para essa especialidade, sobretudo particular, durante o final de semana. Então, acredito que não basta só o aplicativo, teria que ter também um convênio de vocês com essas clínicas ou com esse profissional para que ele estivesse de plantão no final de semana também para atender essas demandas, né? Sobre a questão do site, eu não sei se talvez a proposta de contrapartida, de viabilidade de patrocínio, se o site seja a mídia mais eficiente e mais atrativa para quem vai investir. Talvez teria outras mídias mais eficientes, mais eficazes, que entregaria o público mais rápido, não necessariamente com banner no site, né? Ou seja, título de sugestão. Mas, sim, e por fim, para não me alugar, percebo também, né, que no mercado de Irecê, sobretudo nessa área de ortopedista, né, área de odonto também, existe uma demanda enorme, uma procura, sobretudo sobre a questão particular, pagamento, né? Então, eu não sei se era atrativo para a empresa ou para o profissional estabelecer um convênio com vocês, dividindo o lucro, que seja 10% ou algo, sabendo que ele já tem uma demanda enorme no seu dia a dia para atender, que muitas vezes não dá conta. Se você for numa clínica de ortopedista mesmo, para você mesmo particular, sem convênio, você vai marcar uma consulta, você agenda para 15, 20, 30 dias depois. Enfim, essa é uma realidade que a gente vê aqui, né? Mas, assim, parabenizo, né? E acho pertinente vocês avaliarem esses indicadores para, de repente, encontrar uma forma, um caminho para melhorar, porque acredito que a ideia tem viabilidade, sim. Você vai ouvir, sim, sugestões e vai ouvir sempre muitas críticas, entendeu? Então, assim, vai pelo seu coração, claro, põe razão no negócio também, coloca tudo na ponta, né, da caneta, isso é importante, escreve tudo que você está pensando sobre o negócio, mas se você acredita, vai em frente, se der medo, faz parte do teu medo. Eu sempre costumo dizer, deu medo, mete a fralda e vai, filho, vai embora. Né? Então, acredite, então, assim, as críticas fazem parte se alguém criticar depois, serve até de incentivo, eu vou provar que ele estava errado. Né? Então, encare dessa forma, ok? Parabéns a todos vocês, viu? O que a gente planejou em sala de aula deu certo aqui, não foi? Saiba que não terminou nada, né? Foi só a avaliação e agora vocês vão a parte mais difícil, que é a execução. Agora foi só o projeto, vocês pensaram o projeto, agora vocês vão executar esse projeto. Agora vão para campo, para ver o que é a realidade. E o que a gente aprende do Empretec, né, Marcão? A gente aprende isso. Porque não adianta só fazer um projeto, apresentar o projeto, que projeto bacaninha. Agora é a hora que vocês vão vender isso, que vocês vão vender a ideia de vocês. Então, isso é o que a parte mais importante do trabalho de vocês vai ser agora. Ir para o mercado e testar a ideia de vocês. Convencer as pessoas do que vocês estão executando. Parabéns e grato a todos. Para mim, uma coisa... Trago muito conselho de vida, sabe? Para mim, uma coisa que deu sempre muito certo foi ter a humildade de saber que a gente não sabe de tudo, sabe? Então, assim, eu acho que para gerações que vêm pela frente, para quem vai empreender pela frente, é usar mesmo de quem está do nosso lado, sabe? Então, em todos os meus empreendimentos, eu sempre busquei. Eu busquei mentoria, eu busquei falar com pessoas que eram do mesmo segmento, eu busquei falar com outros profissionais, porque, assim, ir sozinho é uma coisa, mas quando a gente vai junto, quando a gente ouve, quando chega do lado de um e fala qual conselho você tem para me dar, e aí você vem de pessoas que já viveram várias experiências, que já falharam, que já acertaram. Com certeza quem está aqui nessa mesa já falhou, já acertou, já falhou, já acertou. E é isso mesmo, né? Por cima do medo, coragem. O futuro da nossa sociedade está na mão de vocês.
Né? Isso que eu trago sempre. O futuro da nossa sociedade está na mão de vocês. Então, se entreguem, mergulhem, não aceitem pouco e corram atrás. Né? Porque a gente acredita em vocês e nós estamos aqui para contribuir também com o que for necessário. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo aqui um pouquinho dessas experiências. Agradecer aqui o professor Marcos Alexandre pelo convite, a FAI, né, por estar aqui proporcionando esse ambiente acadêmico de construção do conhecimento. Dizer que empreendedorismo é isso realmente, né? Você precisa planejar, pôr no papel, né, executar, mas não necessariamente quer dizer que o que você planejou quando você põe em prática é o que vai acontecer. Pode vir as adversidades, né, e as adversidades estão aí para serem vencidas, são as pedras que acontecem nos seus caminhos, né? Bem como também empreendendo é que você gera oportunidade, gera crescimento, né? E isso também é um trabalho nosso que estamos aqui, né? Buscando conhecimento para oferecer lá para a sociedade e contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. E, acima de tudo, ousar, atitude, né? Muitas vezes tem uma dificuldade, mas aí você vence e não necessariamente o que você colocou no papel quer dizer que vai acontecer na íntegra. De repente você monta um negócio com outra ideia e quando você começa a executar, percebe que o que vai dar certo é algo que está ali do lado e aí você muda o seu plano, se organiza e a partir daí começa a dar certo o seu empreendimento, né? E existe uma estatística do Sebrae que diz que nos primeiros 3 anos, né, 70% dos empreendimentos fecham aqui no Brasil, né? E aí nós estamos aqui no ambiente acadêmico justamente fazendo parte do outro 30%. Nós iremos montar um negócio e irá dar certo sim, empreender e crescer muito mais. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero só agradecer a presença de cada um, parabenizar também os meus colegas que apresentaram ideias maravilhosas, agradecer aos tubarões, porque como estudante a gente sabe que às vezes o principal lugar é o da escuta. Então, obrigada por nos deixar ouvir o que vocês tiveram a falar. Enfim, muito obrigada também ao professor Marcos Alexandre, que está sempre nos apoiando.